De uma múmia que parece estar usando tênis Adidas, até uma garra de pássaro pré-histórica que permaneceu misteriosamente intacta, aqui estão as descobertas arqueológicas que os cientistas ainda não entenderam. Em 1971, os trabalhadores estavam construindo um abrigo antiaéreo para o hospital, mas não correu de acordo com o plano. O motivo foi que eles estavam escavando no Monte Mawangdui, localizado na província de Hunan, China, quando fizeram uma descoberta que foi, no mínimo, sem precedentes. Eles tinham acabado de descobrir o túmulo de Xin Zhui, também conhecido como Lady Dai, uma nobre chinesa da dinastia Han, cuja particularidade é que ela não era tão rica. De fato, durante as escavações arqueológicas, os cientistas descobriram, para sua grande surpresa, que a mulher, que morreu em 163 a.C., estava em perfeitas condições, tanto que sua pele era macia e úmida, enquanto seus músculos ainda permitiam que seus braços e pernas flexionassem nas articulações. E isso não era tudo. Seus órgãos internos também estavam intactos. Mas como isso era possível? No momento, o mistério não foi resolvido. O que é certo, entretanto, é que a múmia dela foi envolta em cerca de 20 camadas de tecido antes de ser imersa em um líquido vermelho, cujo conteúdo não é conhecido. No entanto, continha uma grande quantidade de mercúrio, considerado na época como um elixir de longa vida. Tudo isso foi projetado para garantir que o corpo da Lady Dai sobrevivesse aos anos, e deve ser dito que funcionou. Em 2015, arqueólogos do Museu Khovd descobriram uma múmia de mais de 1000 anos nas montanhas Altai, na Mongólia. Até agora, muito extraordinário, porém, a múmia rapidamente fez fama na internet. O motivo foi porque o corpo estava usando botas semelhantes às das Adidas, o que surpreendeu mais de uma pessoa. Os usuários da internet foram numerosos ao comentarem esta descoberta. Um deles escreveu: "Esta múmia vai ser processada pela Adidas por falsificação." Brincando, é claro, enquanto outros afirmaram que o cadáver encontrado havia viajado no tempo. Claro que isso não é o caso. Desde então, os especialistas realizaram inúmeros estudos aprofundados para descobrir os segredos desta incrível múmia. No final, eles foram capazes de tirar várias conclusões. Primeiro, foi uma mulher de 30 e poucos anos, e também encontraram objetos de costura que atestam que ela era provavelmente uma costureira. Isto explicaria o aspecto atípico e moderno das suas elegantes botas. No entanto, se estes sapatos certamente não são da Adidas, como muitos querem acreditar, podemos admitir que ela tinha bom gosto. De acordo com a crença popular, o biquíni é uma criação moderna, mas na realidade, esta peça de vestuário não é de ontem. A prova está nestes mosaicos encontrados na vila romana de Casale, no sul da Cilícia. Esta vila, que data do início do século IV d.C., tem cerca de 30 quartos decorados com 3.500 metros quadrados de mosaicos excepcionais. Estes mosaicos narram a vida cotidiana dos ricos habitantes do Império Romano. Eles incluem cenas de caça, pesca e corridas de carruagem. Entretanto, os mosaicos que deixaram a maior impressão são, sem dúvida, os de mulheres de biquíni, e o mínimo que dizemos é que eles levam bem seu nome. Eles retratam jovens mulheres vestidas com um terno de 2 peças, semelhante ao biquíni moderno, inventado dezenas de séculos mais tarde. No entanto, esta peça de vestuário de vanguarda foi destinada, acima de tudo, a práticas esportivas, como mostrado nestes mosaicos em que podemos ver estas mulheres com pesos, correndo, jogando uma bola, ou simplesmente recebendo uma recompensa por seu desempenho. Não é de se admirar, portanto, que a Vila de Casale, patrimônio mundial da Unesco, atraía regularmente visitantes de todo o mundo. Afinal de contas, eles são, mosaicos muito estranhos e surpreendentes. A Escócia é um país incomum, e não apenas por conta dos seus lagos, pântanos ou seus castelos assombrados. A esta lista devem ser acrescentadas as enigmáticas bolas de pedra que não têm menos de 5.000 anos, descobertas pelos arqueólogos durante a escavação de uma tumba pré-histórica perto da praia de Tresnas, em Sunday. Estas duas misteriosas esferas de pedra, não maiores que uma bola de beisebol, são um verdadeiro enigma para os pesquisadores. Não porque sejam perfeitamente esféricas, mas principalmente porque nem sua origem nem sua utilidade foram ainda reveladas. No entanto, alguns arqueólogos sugerem que eles podem ter sido usados como armas para infligir ferimentos na cabeça. Além disso, os crânios descobertos na mesma região mostraram lesões que poderiam ter sido infligidas por tais ferramentas. No entanto, outras teorias afirmam antes que estas estranhas bolas de pedra se destinavam a marcar a posição de uma pessoa em sua comunidade ou a comemorar uma etapa importante em sua vida, como a morte.
Isto explicaria por que as pedras foram encontradas em uma tumba. Em todo caso, uma coisa é certa, estas pedras são bastante fascinantes. Em 2004, o mundo ficou chocado com um esqueleto encontrado no deserto do Atacama, no Chile, e com bons motivos. Apelidado de Ata, este esqueleto mumificado naturalmente tinha apenas 15 centímetros de comprimento e tinha 10 pares de costelas ao invés de 12. E isso não é tudo. Este esqueleto também tem um crânio anormalmente alongado que lembra a criatura de Roswell, um rosto deformado por um grande vidro e tinha desenvolvido ossos semelhantes aos de uma criança de 6 anos, além de já ter formado dentes. Como vocês já devem ter percebido, este esqueleto não era nada fora do comum. Não era o suficiente para inspirar os entusiastas da pesquisa extraterrestre que imaginavam que ele poderia ter vindo de outro planeta. Infelizmente para os ufólogos, os cientistas descobriram que o DNA extraído da medula óssea da múmia era de fato de um humano, e mais especificamente o de uma menina. Com este primeiro mistério resolvido, os pesquisadores foram então capazes de aprofundar as razões pelas quais Ata tem uma morfologia tão incomum. Foi assim que uma equipe publicou novos resultados em março de 2018 na revista Genome Research. Segundo eles, o esqueleto, que remonta no máximo a algumas décadas, dada a boa preservação do material genético, tem muitas mutações genéticas raras associadas ao nanismo, malformações e envelhecimento prematuro. Entretanto, apesar deste exame minucioso, a Ata está longe de revelar todos os seus segredos. Muitas perguntas permanecem sem resposta, tanto que alguns cientistas continuam convencidos de que a múmia é extraterrestre. A busca da Arca de Noé, um dos navios mais lendários da história da humanidade, deu um salto considerável para frente. Na verdade, o cartógrafo Ilhan Duripinar já havia confirmado ter descoberto, em 59, a localização do famoso navio nas montanhas do leste da Turquia. Na época, isso provocou um debate. Era uma relíquia bíblica? Para o diretor Sam Sertassen, que publicou um documentário sobre o assunto em 2017, é provável. E ele não é o único que pensa assim. O arqueólogo Andrew Jones e geofísico John Lawson também são da mesma opinião, e para provar isso, eles fizeram um levantamento do local utilizando tecnologia que lhes permite ver a imagem subterrânea. O objetivo era descobrir se um navio, que correspondia às descrições da Bíblia, estava de fato no chão. No final, Sam Sertassen, que planeja compartilhar os resultados deste estudo em um próximo documentário, disse: "É um barco, mas é muito cedo para chamá-lo de Arca de Noé. Portanto, ainda nada é certo." Por outro lado, vários cientistas contestam estas descobertas, afirmando que na verdade se tratava apenas de uma formação rochosa natural, enquanto outros acreditam que a Arca de Noé é mais provável que seja encontrada no topo da montanha Takht-e-Suleiman, no Irã. O que é realmente? Em qualquer caso, talvez saberemos em breve. Apesar de terem quase 3 milênios, alguns objetos continuam a fascinar o mundo. Este é o caso da Arca do Convênio. De acordo com a Bíblia, ela contém as tabelas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, confiados a Moisés por Deus. Devido à sua importância histórica e religiosa, muitas pessoas tentaram encontrá-la ao longo dos séculos, mas em vão. A Arca do Convênio não foi encontrada, embora existam inúmeras teorias sobre sua possível localização. Uma teoria é que o tesouro está na igreja de Nossa Senhora de Sião, em Aksum, Etiópia. Uma versão que provavelmente não convenceu todos os pesquisadores, começando com James Davila, professor da Universidade de St. Andrews, que traduziu pela primeira vez um antigo texto hebraico chamado Tratado dos Navios, provavelmente com o objetivo de encontrar algumas pistas que poderiam levar à Arca do Convênio, e ele conseguiu. Se diz que o texto revelou onde os tesouros do rei Salomão estavam escondidos, sem dar a sua localização exata. Outro texto, chamado de Pergaminho de Cobre, também é dito para guardar o segredo da localização de um tesouro que muitos pesquisadores acreditam ser a Arca do Convênio. Infelizmente, a localização da Arca é um mistério ainda. Sob as areias de Wadi Hitan, um vale no Saara egípcio, os paleontólogos americanos e egípcios fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram um esqueleto quase completo de uma baleia primitiva, a Basilosaurus isis, um cetáceo de 40 milhões de anos com a aparência de uma serpente marinha. E não apenas qualquer baleia, este esqueleto, de 18 metros de comprimento, é o fóssil mais completo da espécie, segundo Philip Gingrich, da Universidade de Michigan, que liderou as escavações. Mas se este achado é tão incrível, é sobretudo porque a baleia arcaica poderia permitir aos cientistas entender por que tantos animais marinhos são encontrados no Saara egípcio. Porque esta baleia, além do mais, ainda tinha patas pequenas que não eram úteis, e não é o único animal que foi encontrado em Wadi Hitan. Restos de tubarões, crocodilos, tartarugas e outras espécies de baleias também foram lá descobertos. Na Inglaterra, uma casa que estava prestes a ser demolida continha um tesouro extraordinário em seu porão. De fato, a casa continha uma impressionante coleção de espécimes estranhos que pareciam
pareciam vir diretamente de um universo fantástico. Havia milhares de pequenas caixas contendo os misteriosos esqueletos de lobisomens, vampiros, dragões, fadas e até mesmo alienígenas. Uma coleção espantosa que teria pertencido a Thomas Theodore Merlin. Ele era um aristocrata e biólogo no século XIX e que, contra todas as probabilidades, teria vivido nada menos do que 160 anos. E como se isso não fosse o suficiente, Alex C.F., responsável pela coleta, alega que os diários de Thomas se referiam aos estudos sobre mecânica quântica ou teoria do multiverso. Isso ainda não havia sido revelado na época. Tantas pessoas rapidamente se interessaram por este achado, que está em exposição no Museu Merlin Cryptid. Então, será que as criaturas mitológicas realmente existiam? Imaginamos que seja improvável. Agora nos diga nos comentários qual dessas descobertas te impressionou mais, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.